entregamos a vida ao Senhor. Agora somos testemunhas dele. E ele nos ensina a sermos dessa forma, porque se a gente não tiver a palavra sobre nós, nos conduzindo em todas as nossas atitudes, em todos os nossos compromissos, somos levados principalmente em determinado momento de contrariedade do nosso direito, a agirmos de forma diferente da palavra. E nisso nós caímos, nos envergonhamos o Evangelho. Então aqui em Tito 2, nos versículos 7 e 8, o Senhor está nos ensinando, é a palavra de Deus, é através de Paulo, mas é o Espírito Santo o inspirando para trazer para nós essa instrução. Ele diz: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. O exemplo é de boas obras. Na doutrina, no ensino, no testemunhar, mostra incorrupção, nada estragado, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O inimigo, ele procura uma brecha para nos acusar. E se nós damos essa brecha, ele nos acusa e nos envergonha diante de Deus e diante das pessoas. E nesse envergonhar, envergonhamos também a Cristo, que tem nos ensinado. Por isso nós devemos estar sempre muito atentos, permanentemente atento, vencendo a nós mesmos, porque num confronto do nosso direito, ou seja, numa afronta, quando nós vimos o nosso direito sendo tolhido, nós nos levantamos, peraí, isso daqui é meu. E saímos da vontade do Senhor, que diz: se te levarem a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se te fizerem andar 1 milha, anda 2. Se nós não estivermos centrados na palavra, facilmente somos enganados para reagir ao nosso direito, que foi num momento ou noutro desrespeitado, mas Deus está acompanhando tudo e muitas vezes Ele nos permite para mostrar onde nós estamos. Então aqui, mais uma vez, ele diz: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. A linguagem sã e irrepreensível, o andar em amor, o agir em boas obras, envergonham o inimigo, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aqui nós vamos em Romanos, vamos aqui afastar um pouquinho, voltar um pouquinho, em Romanos 16, tem aqui nos versículos 1 e 2, uma notificação de uma pessoa que anda com este cuidado, com este zelo. Essa pessoa é uma irmã que está sendo recomendada aos romanos pelo apóstolo Paulo, e vejamos o que ele diz dela, e é isso que nós devemos ouvir da própria palavra, porque é o Espírito Santo usando Paulo para recomendar a esta irmã chamada Febe. É o próprio Deus a recomendando, porque a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, não foram escritas por vontade humana, mas homens inspirados da parte de Deus escreveram aquilo que era da vontade de Deus. Então, quando Paulo está recomendando a irmã Febe para os romanos, é como se fosse o próprio Deus. Vamos entender assim, porque é assim. Veja o que aqui ele diz. Aqui no
nos versículos 1 e 2 do capítulo 16 de Romanos, ele diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor. Receba Febe como se fosse o próprio Senhor. E ele continua: como convém aos santos, é conveniente aos santos que recebam todos como se fosse o próprio Deus. Por quê? Porque cada um cristão salvo carrega em si mesmo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, que é quem o conduz. Então ele diz: como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que necessitar. Olha que boa recomendação. E ajudeis em qualquer coisa que necessitar. É o Espírito Santo usando a Paulo para recomendar Febe aos romanos. Em qualquer coisa que ela necessitar, vocês cheguem juntos, vocês atendam. Então aqui ele diz: porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então Paulo disse: ela tem hospedado a muitos, não a poucos, mas há muitos. Não há limite para quem faz a vontade de Deus, mas há muitos, como também a mim mesmo. Quer dizer, o próprio Paulo dá o testemunho do papel que Febe tem na obra do Senhor, como ela exerce esse papel de todo o coração, com liberalidade. Então entendemos, Febe aqui representa a igreja de Cristo, os salvos que, entendendo que foram salvos e que tem essa instrução que está em Tito, em tudo, te dá por exemplo. Então ela se apresentava dando-se por exemplo. Então isso desperta a Paulo, ao próprio Espírito Santo, que a recomenda aos romanos. Com Febe toda honra, tudo que ela necessitar, como convém aos santos, porque ela tem testemunho, ela tem frutos de justiça. Entretanto, tem um grupo aí que eu estou recomendando a vocês a ter um outro tipo de comportamento. Vamos ver aqui, está no versículo 17, a partir do versículo 17. Ele diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis marque, notar é marcar, no grego é marcar, é observar, é estar atento sobre este grupo. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. No meio tem um grupo que está levando os irmãos, principalmente os novos na fé, que recebem tudo como a verdade, é como uma criancinha como um bebê, são conduzidos. Ele está dizendo: note, marque, olhe, observe esses que promovem dissensão, que promovem separações e escândalos. Escândalo no grego, uma das definições de escândalo no grego é pedra de tropeço. Eles têm colocado pedra de tropeço às pessoas que querem conhecer a verdade, a doutrina. Essa pedra de tropeço não é necessariamente diretamente às pessoas, mas ele disse: é contra a doutrina que aprendestes, a doutrina de Cristo, chamada também de sã doutrina. Ele está dizendo aqui: note eles promovem dissensão, separação, escândalos contra a doutrina que aprendeste. E o que nós faremos? Desviai-vos deles. Veja, aqui algo para nós atentarmos. Não discuta, não contenda, não persiga, não combata, não entre em discussão, em brigas. Desviai-vos dele. Basta isso.
desviai-vos do mal. Desviai-vos da aparência do mal. Saia desse caminho. Então note, marque, observe e desvie-se dele. E por quê? Ele diz aqui, por que os tais, no 18, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Febe serve, mas, os tais não servem a nosso Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. Como se diz numa linguagem mais popular, ao seu próprio umbigo, a si mesmo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Não combata, desvie-se deles, porque eles não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Eles servem ao seu próprio ventre. Enganam com lisonjas, enganam com palavras suaves os simples, os de coração simples, os que estão chegando agora, são os bebês na fé. No 19, então, ele se reporta diretamente agora aos próprios romanos, os salvos, que ele escreve para eles. Quanto à vossa obediência, então ele faz uma referência daquilo que já é notório a todos. Ele diz, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Isso é muito bom, irmão. Nós devemos viver desta maneira. Precisamos de uma vigilância constante. Como a Bíblia diz, o espírito é forte, está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você não anda, se eu não ando no espírito, num desses confrontos, numa dessas situações em que nosso direito é tolhido, nós nos levantamos e aí pecamos. O Senhor diz que a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Então, não é bom que a gente faça isso, porque perdemos o contato com o Senhor quando assim fazemos. Então está na palavra o tempo inteiro, zelar pela palavra, velar pela palavra, orar em oração sempre é fundamental, para que num desses confrontos a gente possa largar a capa, possa andar a segunda milha, possa oferecer a outra face e manter a nossa conduta na presença do Senhor como irrepreensíveis. Então ele diz aqui, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós. Que coisa boa! Eu tenho prazer em vocês. É o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, dizendo isso para os romanos convertidos, para os romanos salvos, para a igreja ali que está em Roma, ele está dizendo, comprazo-me, pois, em vós, eu tenho prazer em vocês, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Eu quero que vocês sejam um bebê no mal, mas quero que vocês sejam sábios no bem. E no 20 diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo, este favor imerecido, este amor que lhe salvou e que lhe mantém unido a Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco em todo o tempo. Observando isto, irmão, voltando só lá a Tito, em tudo te dá por exemplo. Cuidemos de nós assim o tempo todo, porque um vacilo só não faz bem, nem a obra de Deus, nem a nós. Então continuemos firmes, em tudo nos dando por exemplo de boas obras. Onde nós vamos buscar essas boas obras? Cumprindo a vontade de Deus, andando em amor, andando em boas obras, andando em verdade. Que o Senhor os abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.